É, titanossauro, argentinossauro, braquiosauro, patacotitã, amargasauro, que era bem esquisito também, outros 987. Mas dentre eles, qual tinha o maior pescoço? Comprovadamente é um bicho chamado Xinjiang-Titan-Shanshanensis, Olha, aparentemente, só olhando essa imagem, o nome é mais esquisito comigo. que media em torno de 17 metros de altura, 30 metros de comprimento, 17 metros é muita coisa. Eu acho que um prédio pequeno é 17 metros. que desses 30 metros, quase metade era pescoço e pesava por volta de 40 toneladas, sendo um dos maiores Mamenchisauridae que já existiram. Essa é a família que pertence a um monte de bicho pescoço Tem Mamenchisaurus que tinha tipo uma clava de dinossauro na escola. e que vivem disputando para ver quem tem o maior pescoço. E para fechar com chave de ouro, em alguns desses bichos foram encontradas clavas ósseas similares às do anquilossauro. Então talvez o Xinjiang Titan tivesse algo parecido, o que pontua mais um motivo para ele estar nessa lista. Em sétimo lugar, Ichthyovenator. Nessa lista não teremos o Spinosaurus, que só não entrou por ser um dos dinossauros mais famosos, mas convenhamos que ele realmente merecia. No lugar, entrou um parente próximo dele dentro da família Pô, será que é esse daqui, olha? Ah, sei lá. Spinosauridae, o Ichthyovenator lausiensis. Esse que tinha 10 metros de comprimento, Por 3 algum metros motivo decidiram inventar que tinha um furo no negócio. Sendo que eu desconfio que é porque eles simplesmente não acharam esses ossos. de altura e pesava 2,5 toneladas. E se no Spinosaurus uma das características mais esquisitas era a vela que ele tinha, no Ichthyovenator ela também era um pouco bizarra, já que em vez de ter uma vela completa e bonitona igual no Spino, esse mano aí tinha uma vela incompleta, já que na altura do quadril ela tinha um entalhe, o que dava essa aparência um pouco esquisita, e até agora ninguém faz a menor ideia do porquê que ela existia. Sim, mas que provas vocês têm que ter? Você vai mostrar um fóssil do Ichthyovenator? Não, peraí, eu vou pesquisar Ichthyovenator fóssil, rapidão. Meio que é isso daqui a prova que eles têm dessa suposta vela. Oh, não é mais fácil. Isso é só um osso que não foi achado. Não, isso é mais fácil ter um osso rachado do que isso. Nem vem paleontologia. Você não me engana, não. Mas é isso. O que dava essa aparência um pouco esquisita, e até agora ninguém faz a menor ideia do porquê que ela existia. Sei lá, às vezes Acho que era ela não existia, era só clova normal, né? pra encaixar no Concavenator. Em sexto lugar, Bagaceratops. Esse bicho aqui é a versão compacta do Triceratops. Ele não tinha chifres longos, não tinha um escudo enorme na cabeça e era bem pequeno, medindo 60 centímetros de altura, 1,50 m de comprimento e pesando por volta de 30 quilos. Além de, claro, ter essa cabeça esquisita cheia de projeções ósseas que parecem não levar a lugar nenhum. Isso é bizarro, mas tem uma explicação. O Bagaceratops pertence a uma família chamada Protoceratopsidae, que é um grupo mais, entre aspas, primitivo dentro da linhagem dos ceratopsianos, que vai desde animais pequenos, bípedes e com cabeças Cetagossauro, relativamente mais normais, se é que dá pra chamar isso aqui de normal, até um bicho gigante, quadrúpede com chifres e etc. E no meio disso tudo, nós temos os Protoceratopsídeos, que tem algumas características, principalmente no crânio, que estão no meio do caminho. Mas por que eu escolhi ele e não outro membro da família? Além de, na minha opinião, ele ser o mais esquisito, o nome Bagaceratops pode ser lido como Bagaceratops. Isso sem contar o epíteto específico desse camarada, Bagaceratops rodstvenski. É um trava-língua esse negócio. Em quinto lugar, Brachytrachelopan. Se a gente já viu o saurópodes na verdade é mais fácil fazer um vídeo trava-línguas dos dinossauros do que isso. com o pescoço mais comprido, qual era o que tinha o pescoço mais curto? A resposta é Brachytrachelopan messai, um diplodocóide da família Dicreosauridae. Isso é um saurópode. Cerca de 3 metros de altura, 11 metros de comprimento e pesando por volta de 5 toneladas, sendo um bicho bem pequeno. Você tira até a alma do saurópode a falta de pescoço. Eu não se comparado aos demais saurópodes. Além do fato de que seu pescoço curto o fazia parecer qualquer outra coisa, menos um saurópode. Sério, essa arte faz o bicho até parecer um iguanodon. Mas essa excentricidade também tem uma explicação. Não, agora, não, se eu olhar assim, você falava, isso é um bico de pato. Ou sei lá, acho que eu nem lembrei de nenhum nome. Para, só botar um joinha com a mão, pronto. Primo do iguanodon, só que com vela.
Pois a tendência à redução do tamanho corporal e ao encurtamento do pescoço não é vista só no Brachytrachelopan, mas nos demais de Creosauridae. Isso se devia ao fato de que nos lugares em que eles habitavam não havia ornitópodes, ao menos não muitos grupos de ornitópodes, o que permitiu aos Dicreosauridae, principalmente ao Brachytrachelopan, explorar os nichos que esses bichos ocupavam, se alimentando de plantas mais baixas, o que também reduzia a competição com os saurópodes mais pescoçudos. Então ele tem um motivo para ser estranho, mas convenhamos, ele continua sendo estranho. Em quarto lugar, Hesperornis, abrindo um espaço para as aves, que são de Tá, vai. Não, vou deixar. dinossauros. Eu já fiz um vídeo inteiro explicando por quê. E se as aves são dinossauros, bando de negacionista evolutivo? Eu não vou explicar aqui de novo. Nós temos uma ave aquática que talvez é uma das mais aquáticas da história. Medindo 1,50 m de comprimento e pesando entre 10 e 20 quilos, Hesperornis regalis era tão adaptada à água que praticamente não voltava pra terra. Com asas tão reduzidas que eram praticamente inexistentes, pernas longas e fortes que serviam para dar propulsão ao bicho. Inclusive, ainda se discute se esse bicho tinha membranas interdigitais como nos patos ou se tinha pés lobados como os mergulhões de pés lobados. E um bico enorme cheio de dentes cônicos adaptado. Os documentários. Vou botar no cara ou coroa. Se for cara, ele tem o pé do pato. E se for coroa... para comer peixes. E se sabe que esse bicho praticamente não voltava pra terra, pois os ossos da perna eram encaixados de uma forma tão bizarra que ele praticamente só tinha mobilidade nos pés, sendo que a tíbia e o fêmur eram Porque, ó, esse documentário aí, cadê o coroa? muito rígidos, o que limitava a locomoção em terra, obrigando ele a permanecer na água, indo para a terra firme talvez só para construir ninhos, e andando de uma forma bem parecida com os mergulhões, que tem uma locomoção em terra bastante ridícula, mas nadando esses bichos mandam muito bem. Por causa disso, Hesperornis está nessa lista. Abrindo nosso pódio, em terceiro lugar, Jacapil. Esse bicho aqui dá um nó na cabeça mesmo. dos paleontólogos desde sua descoberta em 2022. Ele já foi considerado um tireófora basal. Caso vocês não saibam o que é um tireófora, vejam meu vídeo dos Stegossauros para vocês entenderem. Já foi considerado um Ceratopsia basal e recentemente ele foi considerado um Anquilosauria basal. Enfim, é um bicho que vive pulando de um lado pro outro na árvore filogenética dos ornitísseos. E por que disso? Jacapil caniocura tem várias Tô zoando. características estranhas. Para começar, ele era bem pequeno, com 1 metro de comprimento, 40 centímetros de altura e pesando entre 5 e 7 quilos. Não, mas esses homens não tem 1,70 m, mas tem 1,88 m. Eles têm 1,80 m também, aí fica um pouco mais alto. Em aparência, ele era um bicho bípede com uma armadura óssea revestindo praticamente todo o seu corpo, além de ter uma cabeça bem esquisita. Olha isso, uma mandíbula alta especializada para mastigar, um bico córneo e um monte de projeções na cabeça. E tem um outro detalhe, esse bicho aqui é do Cretáceo superior. Se ele for um Ceratopsia, Anquilosauria, Tireófora basal, é meio complicado, porque esses bichos surgiram lá no Jurássico, o que estica uma linhagem fantasma enorme para esse gênero, sendo ele praticamente um fóssil vivo da Pode não ter fossilizado, época em que ele vivia. Então, por causa de toda essa polêmica, o Jacapil assume a medalha de bronze da minha lista de dinossauros mais bizarros da história. Em segundo lugar, Barradasaurus. Quando falamos em saurópodes com espinhos no pescoço, vocês devem lembrar do Amargasaurus, que realmente era um bicho esquisito. Mas e se eu contar pra vocês que tinha um primo dele que era tão esquisito quanto, ou até mais? O nome dele é Barradasaurus. Não é que eu acho que ele botou o Barradasauro porque disse que era pra ser mais desconhecido pra estar no ranking. Pronospinax, um saurópode razoavelmente pequeno, medindo 11 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesando 5 toneladas. Ele e o Amargasaurus eram da mesma família, de Creosauridae. Ou seja, aqui é a família dos saurópodes esquisitos. E o que acontece para esse bicho ter esses espinhos? Pode ter várias razões, mas a principal que se discute, é claro, é que eles funcionavam como um display sexual para atrair as fêmeas. Mas também pode ser que esses espinhos servissem para fazer o bicho parecer maior, já que ele não era lá um grande saurópode. Isso sem contar que a gente não sabe se esses espinhos eram expostos ou se tinham alguma cobertura de pele ou até mesmo de carne. Mas convenhamos, as três hipóteses são igualmente bizarras. Enfim, ainda é uma estrutura bastante enigmática, o que concede a ele uma aparência bem peculiar e a medalha de prata não seria mais negócio ainda se nada se estivesse aparente e seria tipo um negócio enorme no pescoço. Lista de dinossauros mais estranhos da história. Em primeiro lugar, e chegamos no bicho mais esquisito dessa lista. E é também o meu dinossauro favorito, o Yiki. Sim, esse é o nome do bicho. Isso era bizarro. Mas pelo menos o mesmo eu não posso falar do nome da família a qual ele pertencia, Scansoriopterygidae, um grupo de maniraptores muito próximo das aves e dos raptores. E os membros desse grupo não eram lá muito grandes. O Yiki mesmo, que era o maior de todos, tinha por volta de 60 centímetros de envergadura, 40 Eu centímetros... ganharia fácil de um Yiki no soco. comprimento e pesava por volta de 400 gramas. E o que dizer dos menores, né? E diferente das aves, que têm asas sustentadas por penas, os membros dessa família tinham uma asa sustentada por um patágio, muito parecida com morcegos ou pterossauros. E particularmente no caso do Yiki, essa asa estranha tinha um suporte de osso que não era um dedo como... todo o osso foi achado, né? Porque normalmente nessas reconstruções, o osso cinza é que não foi achado. Eu vou pesquisar uma do Carnotauro pra mostrar. Essas assim mesmo, olha. Só que, olha, aqui não mostra o fóssil que não foi achado, né? E tem um furo aqui? Eu sei lá. Porque, olha, aqui não foi achado. Mas só pra vocês verem.
E particularmente no caso do Iki, essa asa estranha tinha um suporte de osso, que não era um dedo, como no caso dos morcegos, mas era um Uma perna não foi achada. osso do punho que se estendia formando um bastão de osso, esticando um pouquinho mais a asa dele. Mas mesmo assim, com todo esse suporte para as asas, esses bichos não voavam, pois eles não tinham músculos peitorais tão desenvolvidos ainda. Mas com certeza eles planavam e planavam muito bem, conseguindo ir de uma árvore para outra bem rapidinho, seja para pegar um inseto, uma semente ou para fugir de algum predador. Por serem uma mistura bizarra entre um esquilo voador, um morcego e um passarinho, o Iki alcança a medalha de ouro nessa lista, sendo, na minha humilde opinião, o dinossauro mais estranho que já existiu. Iki, come to Brasil pegar a sua medalha. E essa foi a minha lista dos dinossauros mais Brasileiro bizarros. Iki? Brasil! Brasil! Iki é brasileiro! Da história. Me digam a opinião de vocês. Mudariam alguma coisa? Adicionariam algum dinossauro a mais? Mas parabéns, muito bom vídeo. E o Victor Venator não tinha esse furo não tinha esse negócio no negócio. Lembrando isso que eu tô falando. É mais como piada no vídeo, mas pode ser que seja realidade, né? Mas tchau, tchau. Até o próximo vídeo e tchau. Tirariam algum que vocês não acham tão bizarros? Ou melhor,